O deputado Sóstenes Cavalcante, do PL, simplesmente humilhou a petista durante um debate quente, sem papas na língua. Com argumentos afiados e postura firme, ele desmontou ponto por ponto as falácias apresentadas pela parlamentar de esquerda, deixando o estúdio em silêncio constrangedor. Enquanto a militância tenta pintar um cenário de normalidade, Sóstenes jogou luz sobre os escândalos, as incoerências e os abusos do governo atual. E o melhor, fez isso diante das câmeras da Globo News, no coração da grande mídia. Acompanhe. Queria entender uma coisa que me parece meio um paradoxo, um contrassenso, porque o senhor falou em diálogo a partir dessa ocupação. Não é um pouco um paradoxo querer um diálogo, querer promover o diálogo ocupando, impedindo o Congresso de funcionar normalmente? Leilane, nós da oposição temos buscado dialogar, esperado o presidente da Câmara, ou presidente do Senado, mas na figura do presidente da Câmara, Hugo Mota, 5 meses, com algumas pautas. Nós tivemos pauta única durante 5 meses, que é a anistia. Foi nos prometido várias vezes, aliás, isso é um compromisso dele na sua campanha presidencial conosco. E nesta casa, no parlamento e na política, palavra se cumpre. E o que nós do PL, nós da oposição estamos querendo é o cumprimento. Ora, é tão simples, gente. Bota para se apreciar a matéria da anistia e se não tem votos para aprovar, não será aprovado. Aqui é o lugar do debate. É constitucional a anistia. Aliás, a esquerda usufruiu de anistia para os seus crimes. Lá no passado, de assassinatos, de ocupação de embaixadas, de sequestros, de assaltos a bancos, todos eles foram anistiados. Agora, quando nós estamos pleiteando que se paute a anistia, nós não estamos pedindo voto ao presidente, não. Nem pedindo que ele aprove. Nós estamos pedindo que seja pautado, porque é compromisso dele conosco na eleição. Assim como foi compromisso dele com a esquerda, apoiar o candidato do TCU da esquerda, que será votado aqui em breve. Então, o que nós queremos é simplesmente cumprimento da palavra, que essa é a boa política. Como não houve ao longo de 5 meses, não restou alternativa. Minha bancada perdeu a paciência e decidiu ocupar para que isso seja um instrumento de negociação, de diálogo, que estamos esperando. E que não adianta fazer um diálogo só com o presidente do Senado em separado, porque às vezes eles combinavam o jogo. Nós queremos sentar com os dois para resolvermos e pacificarmos o Brasil. Este é o nosso objetivo. É claro que nós queremos votar matérias como, por exemplo, a isenção do imposto de renda até R$ 5.000 e o escalonamento com redução até R$ 7.300. Na pauta de hoje tem matérias também sobre internet e infância, que eu mesmo participo dessa agenda e dessa pauta. Mas não se trata só disso. Se trata de um ataque ao parlamento que está sendo feito por parlamentares. O que diminui o apreço e o respeito da população pelo parlamento é a irresponsabilidade com que esse bloco de oposição, o bloco de direita, o bloco bolsonarista, está agindo contra o próprio poder legislativo. Qual é a pauta de reivindicação que eles têm? Intervir no Supremo Tribunal Federal e fazer o impeachment de um ministro do Supremo. Eles querem, na verdade, impedir um ministro do Supremo, um juiz, de decidir de acordo com a lei e com a sua própria determinação e senso legislativo, senso legal, jurídico e moral. Isto é de uma imoralidade absurda. Nem nos períodos da ditadura, aliás, porque se estivéssemos em uma ditadura como Eduardo Bolsonaro a pregou nos Estados Unidos, agindo contra o Brasil, certamente os parlamentares não estariam aqui fazendo isso. A democracia é um sistema de regras e a regra é clara. Os parlamentares que estão fazendo isso, eles não estão em obstrução. A obstrução é uma figura regimental que o líder do partido vai ao plenário e diz em obstrução. E aí os deputados podem não votar uma matéria. Mas aqueles deputados ali, deputado Sóstenes, estão tentando calar todas as bancadas, todos os partidos. Eles estão tentando amordaçar o Brasil para fazer prevalecer a sua opinião, que é uma opinião de golpe, de ditadura, que colocaram bombas ao redor do aeroporto, que quebraram esse espaço, não felizes e não tendo conquistado o golpe, hoje eles fazem uma tentativa de golpe institucional com a paralisia do Congresso Nacional, o que é inadmissível e que deve ensejar uma comissão de ética gravosa contra estes parlamentares. Diferente das argumentações da minha colega Maria do Rosário, nós estamos aqui pelo fortalecimento do parlamento. O parlamento foi esculhambado, colocado de cócoras
com uma decisão de um ministro que não tem voto, que desconsiderou 383 deputados federais e 81 senadores que votaram pela manutenção da taxa do IOF, que é um imposto que os brasileiros estão pagando, que o presidente descondenado Lula e o ministro Haddad quiseram imputar aos brasileiros e que o Congresso, que é a casa do povo, disse não terá aumento de impostos. Mas como existe hoje um desequilíbrio democrático, essa é a verdade, porque dois poderes se juntaram. Executivo, na figura do descondenado Lula, com o ministro que hoje é internacionalmente conhecido como ministro que viola os direitos humanos. É isso que o ministro Alexandre de Moraes se tornou depois da aplicação da Lei Magnitsky. Ele é um ministro violador de direitos humanos. E quem é violador de direitos humanos não tem respeito na comunidade internacional democrática. E o que nós estamos aqui lutando é para o reequilíbrio e o respeito ao Congresso. É inadmissível ver 383 votos e 81 senadores votando IOF e serem jogados na lata do lixo por esta associação feita entre executivo e judiciário. Isto não é democrático. O que nós estamos fazendo aqui é para voltar este respeito. E eu tenho convicção que já já o Brasil vai entender a importância desse gesto e vamos ocupar as ruas do Brasil para dizer que este país, a democracia é respeitada e o Congresso tem um papel fundamental. Nós não seremos puxadinhos de outro poder. O que está faltando, colega, é objetivamente cumprir-se a principal palavra de um país, que é a Constituição. Paralisar os trabalhos do Congresso e tentar a abolição do Estado Democrático de forma violenta são crimes graves. Somente na ditadura esse Congresso foi paralisado. Vocês têm que ter noção de que nós não podemos, como poder legislativo e os demais poderes também, nos submetermos a chantagens. O senhor levantou o tema do IOF, eu quero lhe perguntar o que o senhor diz acerca do tarifaço que hoje entra em vigor de 50% e dos ataques que o governo norte-americano tem reiteradas vezes feito ao Brasil, com ameaças não apenas ao ministro Alexandre de Moraes, mas a nós mesmos como parlamentares. Agora as ameaças vêm num crescendo contra o presidente Augusto Mota, contra o presidente do Senado. Nós temos que ter altivez como o Brasil. Colega Sóstenes, nós deveríamos estar do mesmo lado. No entanto, um líder de vocês, Eduardo Bolsonaro, liderança no seu partido, se encontra hoje nos Estados Unidos agindo contra o Brasil. É uma figura que pode ser associada a uma traição grave à pátria brasileira. Então, de todas as formas, eu quero fazer um apelo a vocês. Que a gente que defende, então se defendemos a democracia e a Constituição, esse manifesto sem pé nem cabeça e que desfaz a boa imagem cada vez mais do parlamento junto ao povo brasileiro tenha fim e vocês voltem à mesa de diálogo, não com imposições, mas com diálogo dentro da legalidade, da constitucionalidade e principalmente da responsabilidade que nós temos como homens e mulheres parlamentares do Brasil. Nós não vamos participar da reunião do Colégio de Líderes. Nós estamos num processo de obstrução. Já comuniquei telefonicamente ao presidente Hugo Mota que estamos alinhados Câmara e Senado, oposição, PL, Novo, Partido Progressistas e União Brasil. E nós só vamos desobstruir as duas casas quando houver um diálogo entre os dois presidentes. Porque diferente do que muitas pessoas têm dito, que essa obstrução é por causa do presidente Bolsonaro, ela é muito além do presidente Bolsonaro. O que aconteceu ao finalizar o semestre, de que o Congresso Nacional foi desmoralizado na figura do ministro Alexandre de Moraes, que desconsiderou a votação do IOF, e com uma caneta de um ministro que não tem um voto popular, aumentar 4 vezes mais o imposto, o IOF, aos brasileiros, nós não temos alternativa. O Congresso está desmoralizado. E os presidentes de ambas casas precisam devolver ao Congresso as suas prerrogativas constitucionais. E o que nós queremos começar a conversar com os dois presidentes tem que ser os dois juntos, porque isso é uma questão congregacional, não é uma questão só da Câmara, é do Congresso Nacional. Por isso nós estamos aguardando os dois, esperamos que os dois tenham bom senso. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Nós vamos, a partir de agora, com a liderança do líder Zucco na oposição, entrarmos em obstrução total na Câmara, segundo informações, também no Senado, e nós não vamos recuar enquanto não houver caminhos para a pacificação, já apresentado pelos meus colegas aqui. Brasileiros, nós precisamos de vocês.
Quero aqui agradecer à imprensa, que ainda está conseguindo levar a nossa voz aos brasileiros, porque algumas já estão emudecidas, já não nos convidam mais, não tem problema. Nós falaremos nas nossas redes e para aqueles canais de comunicação que ainda têm liberdade para levar a nossa voz. Nós estamos no momento mais crítico desde a redemocratização deste país. E os brasileiros precisam ter ciência disso. Queremos agradecer a todos os colegas que pararam seu recesso parlamentar, que vieram para aqui e que hoje estão aqui. E que nós estaremos aqui entrincheirados, a partir de agora, com uma série de ações que nós não vamos comunicar à imprensa, vocês verão a partir do que tudo irá acontecer. Há uma coordenação centralizada, os presidentes de partidos, inclusive Valdemar e outros partidos, já tiveram uma conversa de alinhamento hoje às 10 da manhã, e a partir de agora nós estamos nos adestrando e nos apresentando para a guerra. Se é guerra que o governo quer, guerra o governo terá. Não haverá paz no Brasil enquanto não houver discurso de conciliação, que passa pela anistia e pela mudança do fim do foro e impeachment do ministro Alexandre de Moraes.